galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 8. O Correio de Catoren. Stark já estava em casa havia uma semana e não tivera nenhuma notícia dos ministros. Tão logo chegara, havia-lhes escrito uma carta contando o que se passara em Ecumênica e pedindo uma nova tarefa. Tio Gervásio entregara a carta aos ministros pessoalmente, a fim de evitar qualquer extravio. Vocês podem estar pensando que Stark estava até gostando de uma semana de férias. De jeito nenhum. Ele estava inquieto por não ter nada o que fazer. Queria terminar suas tarefas. Quanto mais cedo, melhor. O nervosismo de tio Gervásio era maior ainda. Observava com receio as rugas e os semblantes de contrariedade dos ministros, acentuados cada vez que Stark voltava de uma missão bem-sucedida. Temia que estivessem planejando algo às escondidas. E foi por isso que fez o que nunca tinha feito em seus 50 anos de serviço. Passou 3 horas com o ouvido grudado no buraco da fechadura da sala de reuniões dos ministros. Voltou para casa deprimido e perplexo. Eles querem que você salte de cima da Catedral de Santo Aloísio, contou a seu sobrinho. Leram nos jornais que você jamais faria isso. Somente o ministro Ligeiro foi contra. Não por temor de que você se esborrachasse no chão. Isso não, mas porque teme a reação das pessoas. Em sua opinião, o povo quer que você execute 7 tarefas que tenham uma utilidade e não desperdice seu talento numa besteira inútil. Esse ministro Ligeiro é realmente simpático, comentou Stark. Depois o ministro Sisudo propôs aumentar para 8 as tarefas, mas o ministro Recto protestou, argumentando que o combinado tem de ser respeitado e que 7 é 7. Em seguida eles foram almoçar. Stark pediu a seu tio que lhe prometesse nunca mais ouvir pelo buraco da fechadura. Não porque fosse um fanático do tipo do Sr. Recto, mas por considerar isso muito perigoso. Mas na manhã seguinte, lá estava Gervásio com o ouvido pregado no buraco da fechadura. À noite abatido, relatou a Stark qual seria seu destino. Os malvados, disse ele. Os hipócritas. Sabe o que foi que decidiram? A próxima tarefa vai ser a tarefa 4A. Com isso, o ministro Recto concordou, pois 4A é parte da tarefa 4. Argumentou dizendo que tinha algo relacionado com as igrejas de Catoren. O ministro Ligeiro também não objetou mais. Tio Gervásio, eles querem mesmo no duro que eu salte do alto da Catedral de Santo Aloísio? Uma tarefa tão inútil e absurda? Sim, respondeu Gervásio. E ainda mais sabendo tratar-se da catedral onde seu pai caiu do andaime e morreu. Claro que você não vai fazer isso. E não vai ser o rei de Catoren. Mesmo sendo você tão habilidoso, não é feito de borracha. E não me venha com ideias de paraquedas ou algo do gênero. Isso é impossível. Um paraquedas não abre em tão curta distância. É impossível. Stark balançou a cabeça desanimado. Inútil, absurdo e impossível. O senhor tem razão. No dia seguinte, ele recebeu uma carta do Conselho de Ministros. Uma carta oficial selada e timbrada, dizendo exatamente o que seu tio já tinha lhe contado. Tarefa 4A. Saltar do ponto mais alto da torre da Catedral de Santo Aloísio. Prazo 3 dias. Sexta-feira, 10 horas. Ao terminar de ler, os olhos de Stark não brilharam de determinação como era de costume. Seu jeito desafiador que tanto irritava os ministros desapareceu. Para algo tão inútil e absurdo não estou preparado. Resmungou para si mesmo. Em seguida disse: Tio Gervásio? O que é, meu jovem? Tio Gervásio, não me atrevo. Não me atrevo a saltar da catedral. Não me atrevo a fazer algo totalmente inútil e sem sentido. Você tem razão, meu jovem. Seria suicídio. Sabe de uma coisa? Eu vou falar com os ministros. Vou tentar fazê-los desistir dessa ideia. Não adianta, tio. E o senhor sabe disso. Sabe o que vou fazer? Vou para o bosque ao sul da cidade para pensar melhor.
Venha, Ladino, vamos! Sexta-feira, o mais tardar às 9 horas, estarei de volta. Até a vista, tio. O cão saltou feliz em cima dele, e os dois partiram. Gervásio permaneceu pensativo. Pouco depois, apanhou a carta que tinha ficado em cima da mesa e saiu de casa. Mas não para o palácio. Seguiu para a redação do Correio de Catorem, o maior e o mais respeitável diário do país, dos poucos com a fama de enfrentar os ministros. Faiscando de raiva, Kim entrou no gabinete de seu pai e enfiou um jornal em seu nariz. Leia, pai! Leia! Os patifes! Como se atrevem? Acalme-se, garota. O que aconteceu? Eles querem que Staque salte da Catedral de Santo Aloísio. O prefeito de Polvorinho leu apressado a última edição do Correio de Catorem. No alto da primeira página, a manchete em letras garrafais. A tarefa número 4A de Staque. Pai, disse Kim, eu quero ir à capital. O senhor já leu o editorial? 4A, uma óbvia, o título. O senhor leu que o redator-chefe convocou todo mundo para estar sexta-feira em Uís? Por favor, dê-me o dinheiro para a passagem de trem, senão não chegarei a tempo. O prefeito releu o artigo e disse, pensativo. A convocação é para as pessoas que vivem perto da capital, não para nós, que vivemos tão afastados e temos de viajar um dia e meio de trem. Mas em nosso caso, em seu caso, eu posso entender sua preocupação, querida Kim. É caro, mas eu lhe dou a passagem. O senhor é um amor. Kim abraçou seu pai com tanto ímpeto que seus longos cabelos quase derrubaram um tinteiro da mesa. Vá arrumar as malas. Ao ouvir dos planos de viagem da filha, a mãe de Kim começou a preparar tortas de maçã. Desde que acabara a Irmandade da Árvore, ela não tinha muito com o que se ocupar. Embrulhou uns 100 pedaços de torta para Kim comer no caminho e outro tanto para Staque. Enquanto isso, Kim abarrotou 2 enormes malas. A princípio, o prefeito e sua mulher não entenderam por que tanta bagagem. Só quando se deitaram é que perceberam. Mas isso não era necessário. Resmungou o prefeito. A mãe improvisou um travesseiro para o marido utilizando toalhas e panos soltos. E disse, morrendo de rir. A menina está mesmo apaixonada. O trem já ia a 100 quilômetros de Polvorinho. E Kim pensava que cada metro era um metro mais próximo de seu namorado. Em companhia de Ladino, Staque passou 3 dias embrenhado no bosque. Correram por vales e colinas. Perseguiram sem nenhum propósito coelhos pelos campos. Staque subiu em árvores enquanto Ladino ficava embaixo latindo. Molharam-se na chuva e secaram ao sol. Um dia, Staque deitou-se no solo para refletir. Já decidido, na sexta-feira cedo voltou para Uís. Não iria pular da catedral. Todas as possibilidades tinham passado por sua cabeça. Paraquedas, redes de proteção, cordas que fossem se desenrolando aos poucos sustentando seu peso. Concluíra que nada disso daria certo. Seguramente seria possível inventar algo, mas Staque se recusava veementemente a perder seu tempo com coisa tão inútil. Dessa maneira, ele não queria ser o rei de Catorem. Apesar de serem apenas 7 horas, muita gente em Uís já estava na rua. Notou que todos se dirigiam à Catedral de Santo Aloísio. Alguns levavam travesseiros sob os braços como se tivessem passado a noite ao relento. Maldição! Pensou Staque. Será para presenciar meu pulo mortal que eles querem estar lá tão cedo? A princípio, ele não pretendia ir à catedral às 10 horas, mas decidiu que iria lá sim explicar às pessoas por que tinha desistido. Mas primeiro foi para casa. Gervásio estava coando café. Ao vê-lo, esfregou as mãos de contente e disse: chegou o dia da tarefa 4A, um dia que ficará na história. Eu não vou pular. Claro que você não vai pular, mas você vai lá, não é? Todo Catorem o está esperando. Irei. Vou explicar que não posso arriscar minha vida numa tarefa tão inútil e absurda. Muito bem, diga-lhes isso. Às 9h30 saíram de casa e às 15 para as 10 chegaram à praça de Santo Aloísio, que estava formigando de gente.
Mas o que era aquilo perto da torre? Que tipo de construção era aquela? E o que é que as pessoas estavam jogando da torre? O redator-chefe do Correio de Catoren tinha ficado furioso quando soubera da tarefa 4A. E por isso escolhera para título de seu editorial 4A, uma ova. Mas ele tinha feito algo mais. No editorial, ele convocou todos os habitantes de Catoren a se concentrarem na manhã de sexta-feira na Praça Santo Aloísio, levando travesseiros e almofadas para fazer com eles um monte junto à torre. Realmente dava para perceber que o Correio de Catoren era lido por muita gente. Milhares e milhares de pessoas vindas de todos os cantos do país fizeram uma verdadeira montanha de travesseiros e almofadas. Muito rapidamente, o monte ficou tão alto que não era mais possível jogar os travesseiros de baixo para cima. As pessoas então começaram a subir na torre e de lá atirá-los para baixo. Quando Stack chegou, a montanha de travesseiros já estava acima da metade da torre. Sentiu um arrepio de satisfação ao compreender o que estava acontecendo. Estava claro que a população queria tê-lo como rei. Sob estrondosos aplausos, ele subiu à torre, de onde todos tinham descido. Gervásio permaneceu embaixo. Subir seria para ele muito cansativo. No meio das escadas, Stack ouviu uma respiração ofegante atrás de si. Virou-se e viu Kim, que subia, correndo. Vermelha de tanto esforço, carregava sob os braços 4 travesseiros. O seu, o de seu pai, o de sua mãe e o do quarto de hóspedes. Seu trem tinha se atrasado e por um triz ela não chegava a tempo. Alô, Stack? Kim! Ele apanhou 2 dos travesseiros e juntos subiram até a plataforma mais alta da torre. De lá, num gracioso gesto, Kim jogou os 4 travesseiros recheados de penas de ganso. Visto do alto, ainda era um pulo muito grande até a montanha de travesseiros. Mas Stack sorria. Não pode haver algo mais macio para saltar em cima do que os travesseiros de todos os catorenses. O velho rei disse: quando o povo solta foguete em sua homenagem, ele o reconhece. Mas quando ele lhe oferece a própria cama é porque o ama. Kim, estou feliz com sua vinda. No meio de tanta gente, talvez eu não possa encontrá-la. Vá para a casa de tio Gervásio, que depois eu também vou para lá. Tenha cuidado, querido Stack. Não se preocupe, tudo vai terminar bem. Ele subiu na balaustrada e acenou para a multidão. Milhares de mãos o saudaram. De repente, porém, fez-se silêncio na praça. Em filas de 3 chegaram os ministros. Na primeira, sisudo, recto e hermano. Na segunda, ligeiro, dureza e vassouras. Pararam junto à estátua do velho rei, que eles nunca tiveram coragem de retirar dali. Eles também leram o Correio de Catoren e vieram verificar pessoalmente qual tinha sido a reação das pessoas. Uma reação que ultrapassou suas piores expectativas. Stack fez uma exagerada reverência para os ministros, provocando uma salva de palmas da multidão. Ergueu-se, beijou as mãos de Kim e saltou da torre em meio a um silêncio de morte. Primeiro reto, depois um pouco inclinado, ia caindo seu jovem corpo. Levou 3 segundos para atingir a montanha de travesseiros. Segundos que pareceram 3 horas, pelo menos para Kim e para tio Gervásio. A montanha cedeu uns 10 metros com o impacto, e como uma mola atirou Stack novamente para o alto. Caiu novamente. Após uma série de pulos desajeitados, foi rolando pela montanha até atingir a praça. Sob aplausos ensurdecedores, ele se dirigiu aos ministros e disse, depois de repetir a mesma reverência exagerada: espero que vossas excelências indiquem o mais rápido possível qual será a 5ª tarefa. Não necessito de nenhuma tarefa 4B, pois acho que a 4A não foi séria, nem honesta, nem virtuosa, nem limpa, nem eficiente. Foi apenas macia. Bom dia. Mal terminou de falar, Stack foi cercado pela multidão e carregado nos ombros pelas ruas da capital. Com dificuldade, conseguiu escapar para casa. Kim já tinha conquistado totalmente a amizade de tio Gervásio e o tinha feito contar todos os detalhes da vida de Stack.
Viu suas fotografias de bebê, até uma em que exibia sua bundinha nua deitado na grama. Stack teve vontade de jogar um copo de água fria na careca do tio. Somente o respeito por seus cabelos brancos o impediu. Os três passaram alguns dias bem agradáveis. Kim não escondia que estava totalmente apaixonada. Stack também, e não estava nem aí para outra coisa. Gervásio permanecia calado, a não ser quando tinha de contar novidades do palácio. Eles começaram a brigar entre eles, informou. Estão lendo febrilmente as cartas que chovem de todas as partes do país. Continuam à procura de uma tarefa impossível. Estão agora conscientes de que só tem 3 chances, nenhuma a mais. A reação da população mostrou que eles não podem inventar tarefas 5A ou 6B. Deixe que eles procurem, disse Stack com desdém. Agora vamos ver o pôr do sol. Olhe, o céu está vermelho como o casaco da Kim. Tempo bom à vista. Mas tudo que é bom dura pouco. Chegaram 2 cartas. Uma do pai de Kim, lembrando que ela tinha recebido um 5 em matemática no último boletim e que já tinha perdido muitas aulas. A outra carta era do Conselho de Ministros com um bilhete de trem de 2ª classe só de ida para Ingenuinópolis, onde Stack deveria achar uma cura para os tumores que deformavam os narizes das pessoas da cidade. Aos prantos, Kim tomou o trem para Polvorinho. Stack, animado, colocou suas coisas na mochila e saiu em busca do novo desafio. Gervásio seguiu sua rotina no palácio. Abrir portas para o apressado ministro Ligeiro, entregar a escova ao ministro Vassouras. Enfim, ser útil aos governantes do país.